do nono ano, tudo bom com vocês? E aí, tudo certinho mesmo? Vamos, pessoal, começando aqui dando continuidade à nossa aula sobre a população da Europa e algumas características dos aspectos demográficos da população europeia, certo? Dando continuidade, nós vamos agora evidenciar a questão do envelhecimento da população europeia. A população europeia, né, todo o continente europeu, possui uma elevada expectativa de vida. Isso se dá através de alguns elementos, dos quais nós vamos trabalhar e tentar entender nessa aula. Nessa aula também, nós vamos entender, pessoal, de que forma essa expectativa de vida alcança pontos positivos e pontos negativos dentro de uma sociedade, certo? Também nessa aula, nós vamos entender de que forma a Europa trata e vê os seus idosos. Ainda nessa aula, nós vamos entender também a perspectiva de futuro em vários ramos da economia da Europa com esse envelhecimento da população. Alguns dados e alguns aspectos da taxa de natalidade, certo? Algumas situações sobre imigração e imigração, ok? E aí nós vamos abordar também um assunto muito recorrente, infelizmente, nos países europeus, relacionados aos emigrantes, aos refugiados, que é a questão da xenofobia. O que é isso? Agora, nessa aula, nós vamos ficar por dentro, ok? Vamos lá. Então, trazemos para vocês aqui, pessoal, essa imagem, né? Traduz literalmente a população europeia. Veja, um casal de idosos com um mapa na mão, né? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado da geografia. Ali, próximo à Torre Eiffel, né? Um grande símbolo turístico de Paris. E ali, certamente, eles já estão programando uma nova viagem, um novo roteiro. Eles estão com um guia ali de viagem, nesse mapa, tentando entender a próxima viagem, o próximo roteiro. É muito o que os idosos fazem lá na Europa. Ah, professor, no Brasil, idoso fica sentado na calçada, jogando um baralho, um dominó, essas coisas. Ou então tem vários problemas. O idoso no Brasil tem artrite, artrose, osteoporose, tem problemas nas articulações, tem problema de pressão, não faz atividade física, não tem essa disposição de viajar. Pessoal, são realidades diferentes, ok? O idoso no Brasil, ele tem uma situação que é totalmente diferente do idoso da Europa, porque o idoso na Europa, ele tem a chamada qualidade de vida, certo? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é elevado. Então, o idoso lá na Europa tem essa disposição ainda de viajar, de enfrentar, de passear, de perspectiva de ver outros lugares, inclusive sair, né, do próprio continente, viajar para outros países da América, da Ásia, enfim. Já dentro da própria Europa é fácil para eles, porque são países muito próximos um do outro, né? Às vezes, poucas horas de viagem, você entra em um país, sai de um país e entra em outro. Mas eles podem sim viajar ainda para outros continentes, ok? Então, uma cara da população europeia, 2020, 2030, é essa perspectiva aí, o idoso. Certo? E aí,
essa situação só vai aumentando por conta de taxas de fecundidade, por exemplo, que é muito baixa na Europa. E aí nós vamos ver algumas causas por que isso acontece lá, certo? Um contexto, dentro do contexto. O envelhecimento demográfico da Europa é considerado um problema porque a sua ocorrência indica uma redução da população economicamente ativa. Pessoal, a PEA, o número de idosos é grande, então vai diminuir, consequentemente, o, o número relacionado à PEA, ou seja, número de indivíduos que estão economicamente ativos, que estão trabalhando. Quem é que está economicamente ativo? Aquele que está trabalhando. O idoso trabalha? Não. No Brasil ainda a gente vê trabalhando, né? Mas na Europa, o idoso faz aquilo do slide anterior. Ele vai estar viajando, ele vai estar curtindo, entendeu? E aí ele não trabalha, certo? Isso para o idoso é bom, mas para o sistema econômico não é legal, porque vai acarretar uma série de encargos que o governo tem que estar pagando e melhorando todo um sistema para poder cuidar dos idosos. Idoso requer uma atenção especial, assim como criança, a saúde do idoso também é uma saúde que requer uma atenção especial. Geralmente entre 15 e 60 anos, aptos a trabalhar e, portanto, a sustentar a economia. Ou seja, o homem, né, o ser humano que eu falo, né, lá na Europa, entre 15 e 60 anos, apto a trabalhar. São esses que sustentam a economia. No Brasil também isso acontece, até mais, né? Mas lá até 60 anos, o idoso ele pode estar ativo. Depois disso, ele está curtindo a aposentadoria dele. E olhe, pessoal, que a expectativa de vida lá, ela vai de 85 a 90 anos. Então, vivem mais e vivem bem, vivem melhor. Então, depois dos 60, é só passear, é só curtir, é só viajar. Quem é que segura o barco depois dessa idade, dos 60? O governo, né? A Previdência Social. É quem vai estar pagando as aposentadorias aí desses idosos. E aí, consequentemente, olha a consequência aí, envelhecer mais, se aposentar e curtir a vida, beleza. Ponto positivo para os idosos. Porém, como consequência, vai aumentar o número de impostos ali para que está mais nova, né? Ou seja, o jovem na idade de 15, 20, 30, 45, 50 anos, ele vai ter que trabalhar muito mais para sustentar a aposentadoria desse número de idosos aí, que na Europa só cresce, ok? Crescimento demográfico, olha. O crescimento demográfico é o crescimento da população, certo? Na Europa, o crescimento demográfico é baixíssimo. Existem países que chegam